Olá, vaidosinhas, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a periodicidade de corte, né? O nome é difícil, mas a ideia é bem prática. De quanto em quanto tempo eu deveria cortar o cabelo? Cacheadas normalmente fogem muito do corte, né? A gente tem muito esse receio de cortar uma pontinha e parecer que cortou 4 dedos. Isso realmente acaba acontecendo em partes, principalmente se o corte for feito molhado, tá? Isso é um erro comum. Mas acontece mesmo no corte a seco, porque o nosso cabelo, quando a gente tira um pouquinho do peso, ele encolhe mais, né? Porque o cacho ele tem mais retorno mola por ter tirado o peso da pontinha, tá? Mas mesmo assim, para um cabelo crescer saudável, é muito importante que a gente faça o corte periódico. Inclusive, a gente tem reclamações do tipo: ai, mas meu cabelo não cresce, parece que tá sempre no mesmo lugar. E por isso, às vezes, a pessoa não corta, porque daí ela acha que não tá crescendo, então ela não vai cortar e vai crescer, e, enfim. Não é bem assim. Porque o que acaba acontecendo? A nossa pontinha, quando tá muito ressecada, ela quebra. E quando ela quebra, ela também impede o crescimento de alguma forma, tá? E quebra desigualmente ainda, né? E além disso, tá? Quando ela não quebra, ela estando ressecada demais, esse ressecamento ele meio que vai subindo pelo cabelo, tá? Porque a ponta é a parte mais exposta, é a parte que é mais danificada do nosso cabelo, além de pela situação de idade dela, né? Que ela é a parte mais antiga do nosso cabelo, também porque ela acaba ficando mais exposta. Ela é onde, digamos assim, que o centro do nosso cabelo, o núcleo dele, está aberto para o externo, tá? Então, por isso que é a parte que resseca com mais agilidade, mais fácil. Então, a gente cortando essa ponta periodicamente, a gente impede que esse ressecamento suba. Você já deve ter, inclusive, tido a sensação de que o teu cabelo inteiro estava ressecado, estava horrível de cuidar, você foi lá e cortou a pontinha e ficou mais fácil, ele ficou parecendo mais hidratado. E na verdade é isso, é que se a ponta está ressecada, ela passa esse aspecto para o cabelo todo e também ela acaba embaraçando mais. E quando embaraça, a gente acaba tendo mais dificuldade na hora de pentear, né? No nosso caso, a gente opta por usar só os dedos, mas de qualquer forma, você acaba quebrando mais ele por ficar ali tendo que trabalhar mais na hora de desembaraçar. E isso é um dano, tá? Então, assim, o que a gente sugere de periodicidade de corte? Isso varia um pouco por tipo de cabelo, tá? Por exemplo, os ondulados, eles tendem a perder mais fácil o corte, tá? Então, 3 meses tá ok. Os cacheados mesmo, dá para segurar 4 meses. Os crespos, para conseguir atingir algum comprimento, até 6 meses. Só que isso também tem que ser avaliado caso a caso, porque o que acontece? Cabelos que têm muita diferença entre os cachos dentro da mesma cabeça, digamos assim, dentro não, né? No aspecto da cabeça como um todo, por exemplo, partes mais onduladas, mais cacheadas, mais lisas em alguns pontos, o que acaba acontecendo? O cabelo perde também o corte mais rápido. Então, o aspecto de cabelo cortado, de cabelo que está alinhado, que está com um caimento legal, ele se perde também porque o que acontece? A parte que é mais lisa ela vai descer mais reto e a parte que é mais cacheadinha ela vai ter feito só apenas uma primeira curva, digamos assim. Então a parte mais cacheadinha vai ficando, a parte mais lisa vai crescendo e a gente vai tendo uma desigualdade mesmo, né? A gente vai criando um corte que não fica legal. Tá, então você também vai ter que avaliar no seu cabelo se o teu corte ainda tá com um caimento bacana. Ai, meu cabelo 2 meses depois do corte já parecia que nem tinha cortado. E isso acontece por essas diferenças de tipos de cacho. Então, muitas vezes não é por causa que a profissional cortou errado. Você não tem como, na verdade, você precisa avaliar o corte assim que ele é feito. Se ficou bem bacana, o caimento, se ele tá em camadinhas para não cair parecendo um triângulo, tá? Isso é avaliar o corte. Só que depois de 2 meses, dependendo do tipo de cacho e da quantidade de tipos de cachos que você tem na cabeça, esse corte tende a se perder mais rápido ou não. Se você tem cachos mais uniformes, mais parecidos entre si, esse corte pode durar um tempo maior, sim, só que mesmo assim você vai cortar depois de um determinado período por essa outra questão que eu falei primeiro, que é a questão do ressecamento das pontas. Certo? Espero que tenha ajudado você na decisão de cortar ou não as suas pontinhas. Lembre-se de sempre procurar alguém que corte o cabelo a seco, tem que ser a seco para conseguir respeitar essa questão do formato e também para não cortar mais do que o necessário, tá?
Converse com o profissional na hora de fazer o serviço, ele vai te dizer também se esse ressecamento já subiu e às vezes precisa cortar um pouquinho mais, mas isso tudo tem que ser visto caso a caso. Espero ter ajudado, um beijo e até a próxima!